Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, amanhã, depois, ontem, seja onde for, intergaláctico, nessa galáxia, na outra, na Via Láctea, etc. Bom, primeiro as notícias. Estamos ainda no Otanistão, um horror absoluto. A caneca sobrevive, mas afinal a caneca está acostumada com as profundidades da Terra Negra de Novorossiya. E como muitos de vocês já devem saber, eu estou indo para o Brasil. Ou seja, o Pepe Café se translada para a Tropicália, acho que é menos de 2 semanas, quase 2 semanas. Bom, isso vai ser anunciado, e vocês todos vão saber em detalhes, mas basicamente é São Paulo, quinta 18, na Casa de Portugal, as palestras, né? Rio de Janeiro, segunda 22 no Clube de Engenharia, no centro do Rio. Bahia, Salvador, dia 24 na Universidade Federal. E Belo Horizonte, porque mudou a lista, eu não sei se é na sexta ou no sábado. Eu não sei se é 26, sexta ou 27, sábado, e vai ser no centro de Belo Horizonte. Aparentemente vai ser numa praça, acho que vai ser um negócio super legal, com interação com todo mundo que estiver lá, tá? Então, essas são as quatro palestras agendadas. É claro, deve ter podcast, encontros, etc e tal, e vocês vão saber enquanto eu estiver lá. Então, vai ser, do meu ponto de vista, é uma maravilha sair desse horror mais do que negro do Otanistão e abraçar a Tropicália ao vivo. Nós estamos vivendo, a partir desta semana, a nova equação do Oriente Médio. Como eu detesto o termo Oriente Médio, que é eurocêntrico e orientalista, entre outros analistas, nós já há bastante tempo tratamos de oeste da Ásia ou sudoeste da Ásia. Ou seja, o que está acontecendo, o que aconteceu na Terra Santa neste fim de semana, envolvendo o eixo da resistência, mas especialmente o Irã, é o que está acontecendo no oeste da Ásia. E a configuração do tabuleiro no oeste da Ásia é um novo mundo. Está começando um novo mundo no oeste da Ásia esta semana. Uma mudança de paradigma absolutamente brutal, no sentido de choque de placas tectônicas geopolíticas, e ao mesmo tempo conduzido com uma elegância persa, porque a resposta persa-iraniana ao ataque absolutamente ilegal contra o consulado, residência do embaixador iraniano em Damasco, a resposta iraniana, que foi cuidadosamente elaborada durante mais de uma semana, foi não só eficaz, mas quase humanitária. Não há mortes nem de militares nem de civis, pelo menos documentadas até agora, com o ataque de uma revoada de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Bom, isso já foi analisado ao extremo de todos os lados, não só pela mídia vassala do Otanistão, como pelos russos, pelos chineses, por toda a Eurásia e, evidentemente, na América Latina, na África, etc. e tal. Então, isso, o principal, que é justamente o que eu estou, enquanto conversando com vocês, a coluna que eu estou elaborando, são os novos conceitos dessa nova equação. Nova equação é um novo termo e uma nova terminologia cunhada pelos iranianos, mas imediatamente adotada pelo eixo da resistência e por várias latitudes entre as terras do Islã, 1,5 bilhões de muçulmanos. Ou seja, a resposta iraniana milimetrada, ela foi calculada para controlar a intensidade do que está acontecendo
no Teatro Oeste da Ásia, extrapolando da Terra Santa, e restabelecer um processo de contenção, deterrence. Deterrence em inglês, traduzido para o português, acho que é melhor. Bom, eu perdi muito do meu português, vocês sabem, pelo fato de estar fora há muito tempo. Mas é contenção, é controle. Ou seja, o que antes era paciência estratégica da parte do Irã, com N provocações vindas de Israel, agora eles viraram o tabuleiro e eles viraram o paradigma. Agora é a capacidade de contenção e de regulamentação da demência israelense pelos iranianos. Então, essa foi a principal lição do que aconteceu com essa resposta iraniana a mais uma demência israelense. Eles queriam mandar uma mensagem bastante clara, configurando essa nova equação. Ou seja, se vocês continuarem a atacar os nossos interesses, tanto no Irã quanto em torno no espectro do eixo da resistência, onde entra o oeste da Ásia inteira, entra o Iêmen também, entra inclusive as conexões iranianas distantes na Ásia Central, no sul da Ásia, etc. Ok, se vocês continuarem esses ataques, daqui para frente vocês vão ser atacados dentro de Israel. O que deixou os sionistas e os dementes dessa entidade bíblico-psicopatológica genocida completamente desarvorados. E nem mesmo a cobertura da imprensa vassala do Afeganistão como um todo. Ah, isso foi uma vergonha, isso foi uma palhaçada, nós, como é que chama? 99,9999999% dos mísseis, dos drones, etc., foram abatidos, etc. E tal. Bom, todo mundo com um mínimo de cérebro que acompanhou o que aconteceu, com ou sem acesso à inteligência militar, mas, por exemplo, com acesso a vídeos que começaram a pipocar pela internet o tempo todo, viram não só que e conseguiram entender, depois de muito pouco tempo, inclusive, e seguindo as melhores análises, a sofisticação da estratégia iraniana em três etapas, em três níveis. Primeiro, você lançar uma enxurrada de drones que podem nem ter sido 180, 200 e poucos, 300, como apregado pela mídia ocidental, mas menos de 100, inclusive, mas o suficiente para desarvorar todo o sistema de defesa israelense americano, que na verdade é mais americano do que israelense. Aí criar espaço para a segunda leva de mísseis de cruzeiro e especialmente abrir espaço para a última leva, que é a que contava mesmo, dos mísseis balísticos que atingiram todos os alvos que eles queriam atingir. Ou seja, isso demonstrou graficamente, inclusive para analistas militares israelenses apavorados, que não existe mais e talvez nunca tenha existido essa invulnerabilidade do espaço aéreo israelense, que é provavelmente o mais protegido do planeta. Ou seja, eles lançaram tudo que eles tinham. Não só navios americanos e ingleses lançando mísseis caríssimos para interceptar drones que custam menos de $10.000 cada um. O Iron Dome, que já provou que é ineficaz, inclusive contra mísseis lançados pelo Iêmen antes. Jatos F-35, também ultrazilionários, para tentar justamente atacar drones baratos. E os sistemas israelenses mais sofisticados, que é o sistema é, de, de cobertura externa, como a gente diz, de Israel, que é o Arrow 3, e o outro que é o David Sling. Não há nenhum vídeo, por exemplo, do Arrow 3, como é que chama? Atirando em seja o que for que estivesse. Nada disso funcionou, ao ponto que até
analistas americanos do Pentágono foram obrigados a admitir que pelo menos 9 mísseis balísticos iranianos chegaram como é que chama? E caíram e infligiram danos em duas bases aéreas israelenses fundamentais, a base de Nevatim e a base de Ramon. Ah, e super importante, somando, então, cinco, pelas contas de analistas do Pentágono até este momento. Isso pode até mudar e aumentar. 5 mísseis balísticos numa das bases, 4 em outro, no mínimo 9. Por exemplo, um dia antes, a estimativa mais ou menos consensual eram 7. Já passou para 9, pode passar para 11, 12, 13. Ou seja, eles não lançaram muitos mísseis balísticos e até agora não há certificado 100% se eles lançaram mísseis hipersônicos ou não. Inclusive, há uma divergência dentro do Irã e entre a mídia iraniana. Mas o mais importante, na verdade, não são quantos. E se foram apenas algumas dezenas de mísseis e drones em vez de centenas. O mais importante é que os mísseis balísticos penetraram essas defesas, atingiram as duas bases, atingiram a estação de inteligência nas colinas do Golã, que era um dos alvos principais, porque foi lá que foi tramado o voo que depois soltou os mísseis contra o consulado, a residência do embaixador em Damasco. E o fato de que nada mais que Israel daqui para frente pode contar em termos de lorota de que seu sistema de proteção aérea é invulnerável, mais aperfeiçoado do planeta, tudo isso ruiu literalmente de um minuto para o outro. Então, quais são qual o X da questão principal desse desmoronamento desse mito de invulnerabilidade? E isso foi extraordinário, porque os iranianos conseguiram tudo isso a um custo estimado em diversas variáveis, mas que não passa de o equivalente de 60 milhões de dólares, que é praticamente nada, comparado com pelo menos 1,3, 1,35 bilhões de dólares gastos por Israel, lançando praticamente todos os interceptadores que eles tinham no seu arsenal, americanos e israelenses. Ou seja, eles conseguiram dar esse prejuízo gigantesco a Israel e praticamente acabar com a reserva de interceptadores que eles têm. Eles vão precisar comprar mais, fabricar mais e comprar mais e gastar outros bilhões de dólares. Foi desmontado o mito é, essa dominação israelense em termos de escalada. Acabou com toda a estratégia de contenção israelense, a gente chama de deterrence strategy, estratégia de contenção, basicamente. Ruiu completamente. O dano psicológico, inclusive na cabeça desses zionistas dementes, é um negócio absolutamente incalculável, e isso prova que a resposta deles até agora, que mesmo com toda a campanha de que nós conseguimos desmontar 99,99999% dos ataques, não, eles estão paralisados, completamente paralisados. E o mais alucinante dessa história toda é que o Irã, imaginem se não tivesse havido um aviso anterior dos iranianos para os americanos e para a região também. Ou seja, houve um aviso e isso foi coordenado com os americanos, no que nós soubemos via uma das nossas fontes old school excelentes em Washington, como isso foi concatenado
nos dias anteriores à resposta iraniana. E essa história é absolutamente extraordinária, porque demonstra como os americanos, a CIA, essencialmente concordou com a resposta iraniana, porque eles sabiam exatamente que teria que haver uma resposta. Eles só queriam uma resposta que não envolvesse os Estados Unidos. E como isso aconteceu? William Burns, chefe da CIA, ele se encontrou com a delegação iraniana em Oman. Oman é um dos países que fazem papel de mediação entre Estados Unidos e Irã, a Suíça, a embaixada suíça em Teherã, que é o veículo primordial. Então, nesse encontro em Oman, estava William Burns, chefe da CIA, os iranianos, e os iranianos falavam: olha, vai ter, você sabe tão bem quanto nós, que vai ter uma resposta. Burns disse para eles: olha, é o seguinte, se vocês não atacarem bases americanas e se não houver vítimas civis, ou seja, se nós não estivermos envolvidos na mira de vocês no seu contra-ataque, ok. Os iranianos responderam: sim, os nossos planos é um ataque a instalações militares ou, possivelmente, não prioridade, um consulado ou uma embaixada israelense. Aí seria justamente uma resposta simétrica. É, o que aconteceu no final? William Burns deu o aval, a luz verde da CIA para o ataque. Isso nos diz, nossa, pode-se escrever tratados sobre, porque isso demonstra, entre outras coisas, que o que a CIA, a cabeça da CIA é independente da cabeça do governo americano, e a cabeça da CIA é bem mais importante do que a Casa Branca, do Departamento de Estado, o Pentágono, etc. Número um. Número dois. Eles sabiam perfeitamente que o momento era o mais inadequado possível para uma resposta iraniana ter que provocar uma resposta americana, especialmente porque, no momento, inclusive a Casa Branca, não os dementes do Departamento de Estado, que são todos controlados pelos neocons e pelos ziocons. São todos moleques de recados. Mas a Casa Branca, o Pentágono e a própria CIA sabem que esse é o pior momento possível para os Estados Unidos entrarem numa guerra que esse governo bíblico, psicopatológico, genocida em Tel Aviv está querendo arrastar os Estados Unidos para mais uma guerra no oeste da Ásia. Daí, e isso explica o quadro geral dessa viagem do Burns dessa luz verde dada pela CIA para o ataque iraniano. E eles sabiam que eles podiam confiar nos iranianos. Os iranianos não blefam. Até hoje, a estratégia iraniana, que é paciência estratégica, literalmente, esse é um conceito elaborado pela liderança iraniana e pelo Ayatollah Khamenei em pessoa também. O Ministério das Relações Exteriores iraniano sempre se refere à paciência estratégica. Só agora acabou a paciência estratégica. Depois de você destruir a Convenção de Viena, atacar um consulado, e assassinar líderes do IRGC, que são líderes do eixo da resistência, num país terceiro, no caso a Síria, quebrou tudo, quebrou tudo. Ou seja, a linha não tem mais linha vermelha para o Irã agora. E o fato de que os iranianos comunicarem isso direta e indiretamente para os americanos e para os israelenses é: ok, qualquer ataque que tiver a partir de agora, a gente vai replicar e vai ser em cima de vocês. E se vocês, depois da nossa resposta, que do nosso ponto de vista, Irã resolve este caso no momento, se houver uma escalada do lado de vocês, a nossa resposta vai sair, e isso veio no começo da semana, diretamente do Irã, em segundos, entre aspas, porque já está aprovado. Qualquer ataque israelense contra qualquer ativo do Irã, seja onde for, a resposta do Irã a partir de agora vai ser imediata, porque isso já foi aprovado pelo Conselho de Segurança iraniano e pelo Ayatollah Khamenei. E em tudo essa demência, evidentemente, como sempre,
Existe alguma discussão de fundo em toda a mídia ocidental sobre esse colapso do mito da fortaleza Israel invencível? Não, nenhum, em lugar nenhum. A começar pela mídia mainstream americana e passando pelos vassalos europeus e os vassalos no resto do mundo, inclusive aí, no Brasil. A significação histórica desse negócio é absolutamente brutal, porque é o centro, é o X da questão dessa nova equação e da mudança de paradigma. Ou seja, o império e os vassalos, eles são excelentes em ficar tecendo narrativas, né? Ou seja, em retórica e em ficar brincando de retórica, eles são muito bons, mas na hora onde tem que fazer uma análise de fundo de uma mudança de paradigma, absolutamente impossível. Algo muito interessante é a reação dos chineses. Por exemplo, você olhando alguns dos principais analistas geopolíticos chineses na internet chinesa, tem uma espécie de consenso muito interessante. Eles não é que eles estejam justificando, claro, os chineses são extremamente, fundamentalmente, a política externa é uma política externa pacifista, mas eles há um consenso de que a resposta foi adequada, foi dentro dos parâmetros, foi uma resposta legal, inclusive seguindo o que está elaborado nas Nações Unidas, que é um ataque contra um consulado ou embaixada é totalmente fora, não só extravasa a Convenção de Viena, como é uma prática milenar entre poderes, impérios, governos, estados, etc. Você não ataca emissários diplomáticos. E Israel quebrou isso completamente. O que isso vai render a partir de agora veja bem, agora a gente já está no outro paradigma, nós já entramos no outro paradigma. Seja qual for a resposta israelense, se ela vier nas próximas 48 horas, se ela vier essa semana, se ela vier semana que vem, se ela vier daqui a algumas semanas, não interessa. O novo paradigma já está em vigor. O Irã é visto no mundo islâmico inteiro, e aí entra 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro, sunitas, xiitas, sufis, seja o que for, como o grande defensor, na verdade, do mundo islâmico contra a demência bíblico-psicopatológica genocida. O grande problema a partir de agora é como os Estados Unidos, com uma administração capenga, liderada, tendo na frente um personagem que deveria estar numa casa de repouso sendo tratado por Alzheimer, com um sistema disfuncional em torno dele, com guerras internas já pesadas, inclusive neocons em guerra com vários outros silos de poder em Washington. Com a aproximação das eleições, e cada vez sabe-se que a debacle para o Partido Democrata é praticamente inevitável, colocando ou não colocando Trump na cadeia. Essa é uma outra subdivisão. E o fato de que o poder americano no oeste da Ásia está se desmilinguindo em paralelo com o fim do mito da invencibilidade do seu porta-aviões, Israel. Então, como isso vai influir na cabeça das elites dominantes nesses diversos silos em Washington, essa é uma das grandes questões nos próximos meses, porque ela evolui em paralelo com os BRICS pegando cada vez mais força. A partir de junho tem a ministerial dos BRICS em Moscou. Depois eles têm que preparar o terreno para a cúpula em Kazan em outubro, que vai ser um pouco antes das eleições americanas em novembro. Tudo isso está convergindo ao mesmo tempo, em paralelo, com um lado olhando o outro, e dependendo do que acontecer, evidentemente, nas eleições americanas, pode haver uma reviravolta total e, evidentemente, do ponto de vista Rússia e China, isso vai mudar muito, porque a ênfase vai passar de guerra contra a Rússia para a guerra contra a China.
que em muitos aspectos larval já está começando e já começou. Mas, do ponto de vista do oeste da Ásia, contando com a administração republicana a partir do final do ano, começo do ano que vem, não se esqueça, são tão ou mais pró-sionistas do que os atuais. Ou seja, isso pode significar que a demência israelense anti-Irã está muito longe de ter acabado. Mesmo agora, com essa capacidade de dissuasão extrema que o Irã demonstrou na prática. Ou seja, o quadro, a cada semana o quadro se complica cada vez mais e ele depende de muitas variáveis que no momento são imponderáveis. O fato de que os três principais BRICS, e aí essa é a minha leitura pessoal, eu vejo os três principais BRICS como Rússia, China e Irã. Especialmente porque o Irã é a conexão oeste da Ásia com o resto da Eurásia, é uma antiga civilização, é soberano, ao contrário da Índia. E no caso do Brasil, vocês sabem muito bem o quociente de soberania do Brasil, que não é exatamente nas estrelas, sob pressão justamente dos parceiros do Norte, e o fato de que essa erosão do poder americano através da Eurásia, incluindo o oeste da Ásia, ela tem uma reversão imediata no que vai acontecer nas Américas. Porque a hipótese número um, assumindo que a próxima administração americana perceba que eles estão sendo expulsos da Eurásia como um todo, no oeste da Ásia eles estão acuados. Essa guerra contra a China é um completo absurdo, mas isso, claro, você não pode ensinar absurdos a atores irracionais. O que sobra como refúgio de poder para o poder hegemônico? A América Latina, especialmente a América do Sul e dois dos principais atores, Brasil e Argentina. Então, a pressão americana em cima do Brasil a partir do ano que vem pode aumentar substancialmente, porque a reserva de poder do poder hegemônico expulso da Eurásia vai ser nas Américas. Eles já têm uma base que está sendo encravada na Argentina, e isso é uma vitória tática do Império brutal, que precisa ser analisada com muita calma por todo mundo na América Latina. O fato de que não só a soberania argentina, pelo menos por enquanto, foi completamente dizimada, as riquezas naturais estão sendo já entregues a vertentes e vetores dos poderes econômicos e financeiros globais controlados pelos americanos ou diretamente pelos americanos. Base naval, base militar incrustada na Patagônia. Ou seja, o contra-ataque, o contrapoder estaria reservado ao Brasil, especialmente a partir do ano que vem. Mas essa é uma longa história. Essa história a gente vai conversar, evidentemente, a partir do final do ano. Mas, no momento, a nova equação, essa virada radical no oeste da Ásia, que o Irã finalmente. É como se o Irã tivesse o famoso estou pronto para o meu close-up, para lembrar o Sunset Boulevard do Billy Wilder, um dos maiores filmes, talvez o maior filme sobre a história de Hollywood. E o Irã, dessa vez, ele estava pronto para o seu close-up e a sequência do close-up foi absolutamente impecável porque mandou uma mensagem para o planeta inteiro. E o planeta inteiro, fora o Otanistão, claro, porque a barragem e a lavagem cerebral é enorme, entendeu perfeitamente a mensagem. Então, esse é o X da questão da nova equação. Então, a partir de agora, todos nós devemos prestar muita atenção aos movimentos coordenados do poder hegemônico com Israel,
Se a demência de Israel vai chegar ao ponto deles, inclusive, provocarem uma confrontação com a atual administração americana, o que é bastante provável, já existe vários motivos de confrontação, e aí eles partirem para a opção sanção por eles mesmos, o que aí é um suicídio, porque sozinhos eles são incapazes de se defender. Sem armamento americano, sem grana do Império, Israel não tem como se defender. E agora não tem mais nem como se defender militarmente, porque o Irã provou que o mito da invencibilidade militar de Israel era apenas um mito. Então, para vocês terem uma ideia da expansão, da extensão de como a nova equação interage não só no oeste da Ásia, mas através da Eurásia e envolvendo o planeta inteiro, com repercussões no planeta inteiro. Bom, isso é algo que eu espero poder conversar com vocês todos ao vivo no Brasil. O próximo Pepe Café vai ser no Brasil. Eu não sei ainda onde, provavelmente vai ser no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Muito obrigado e a nova equação já foi escrita. Bye bye. Tchau.